suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo, de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia, Helena. Você já está conosco? Me ouve? Bom dia, tudo bom? Estou Eu ouvindo, adoro essa sim. coisa online, porque eu me sinto no centro espírita. Está conosco. Está me ouvindo? Você está mutada, você está ainda... Opa, acho que a nossa transmissão está com certo delay aqui. Só um minutinho, estamos resolvendo aqui. Pode falar? Oi. Agora ouvimos você muito bem. Tá ótimo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito e te pedir desculpas pelo atraso no início aqui, mas você viu que a discussão estava acalorada, a gente já está no terceiro dia, aí o pessoal vai se soltando, vai ficando mais animado. O Rafael também é muito animador aqui, e eu achei que tinha que dar uma deixa. Então, você conte com a gente aí também, se precisar. Nós vamos, então, o pessoal, você prefere que eles façam as perguntas no final e a gente te avisa com 10 minutinhos? Pode ser. Tá. Mas então, pode me interromper também, não tem problema nenhum. Então tá bom. E tem o chat aqui, você acompanha o chat daí? Estou acompanhando sim, pode deixar. Então, beleza, você acompanha o chat daí e se precisar, então, alguém levanta a mãozinha e te faz alguma pergunta, tá? Okay. Deixa eu apresentar um pouquinho a Helena, né? A professora Helena Carolina Braga é coordenadora substituta da Coordenação Geral de Protocolo de Madrid e Acordos Internacionais em matéria de marcas e DI. Ela faz parte da coordenação de Plex.
para a solução de cadeias de sobrestamento, doutora em ênfase em Física e Estatística pela UFSCar. Jesus! Doutora em Física. Para nós, advogados, isso é incrível, né? Porque você conhece números. Nós, advogados, não conhecemos números. A gente vai fazer direito por isso, não é, Rafael? Mestre em Física Básica e bacharel em Física pela USP, com doutorado na Universidade Federal Fluminense. Então, vocês já viram, não vou nem terminar de ler o resto não, gente, engenharia mecânica, quântica, não, é quântica. Não vou terminar de ler, porque senão o pessoal vai se assustar com você aqui, Helena, eu já estou com medo. Não, estou brincando. Tá compartilhando a minha tela direitinho, Cone? Tá compartilhando, eu estou brincando, a gente sabe que a gente vai ter um grande conhecimento aqui. Para quem não sabe, o Protocolo de Madrid é uma recente aquisição ao nosso sistema de proteção de marcas, e é muito importante para esses negócios no ambiente digital utilizar de ferramentas como do Protocolo de Madrid. Um recadinho pequenininho, não esqueçam do processinho do link de avaliação, tá? E aproveitando que a Helena é do INPI, eu vou fazer uma propaganda que é as inscrições do mestrado e doutorado da Academia do INPI, o qual faço parte, estão abertas, né? Vocês podem ter informações no próprio site do INPI sobre as inscrições e também do ENAPID, o congresso do INPI, apresentar trabalhos lá, tá bom? A palavra é toda sua. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada, Cone, pela introdução e também pelo convite. O INPI sempre gosta de participar dos eventos da ONC, né? E a Summer School é muito importante para nós, porque nós também aprendemos muito, né, com esse debate aí entre as associações. Eu tenho hoje por fundamento falar com vocês sobre marcas, né, e efetivamente como registrar sua marca no Brasil e no mundo através da via do Protocolo de Madrid, mas a gente tem esse mote incrível hoje, que é falar de economia criativa em ambiente digital, né, nesse curso da ONC. Então, eu, como boa cientista que sou da área de teoria da informação, vou, obviamente, pegar esse gancho aí e tentar, no finalzinho aí, ter uma discussão acalorada, espero, com vocês aí, sobre economia e ambiente digital, que é uma coisa que é muito nova, muito moderna, muito atual, enfim, e a gente nem sabe como lidar com isso de maneira geral, tá? Aqui são os disclaimers tradicionais que a gente traz nas nossas apresentações do INPI, que esse material é de uso exclusivo do INPI e de seus representantes. Vou falar um pouquinho de registro de marca no Brasil e com o Protocolo de Madrid, como a gente tem operado dentro do Protocolo de Madrid, e depois pretendo falar um pouquinho de economia e ambiente digital. Vou me atrever a falar só um pouquinho de economia e ambiente digital, ok? Como vocês sabem, vocês já devem saber, a grande parte de vocês já conhece o registro de marcas no Brasil, né? Eu espero que quem não conheça tenha aqui um primeiro passo e possa entrar e possa, né, se beneficiar com isso, sobretudo que tente, a gente só aprende fazendo, né? Então, façam um pedido de registro, gerem uma GRU, ainda que fictício, ainda que você não vá pagar aquela GRU, aprendam a usar o classificador, aprendam a usar os serviços do INPI, né? Tá tudo lá online e é fácil fazer testes, né? Então, é muito acessível a todo mundo. Como vocês sabem, né? A gente já teve aqui uma palestra bem interessante anteriormente. Eu vou até colocar um foguinho aí no exemplo do Rafael, né? A minha mãe chama Ana Maria Braga, gente. Então, assim, se ela quisesse fazer um registro lá na mesma classe da Ana Maria Braga, ela teria legitimidade de conceder essa autorização? Essa é uma pergunta interessante, mas eu vou deixar para vocês, eu não vou responder ela, não. Vamos lá, agora depois de colocar esse pequeno parêntese aí no exemplo do Rafael, vocês sabem que marca é um sinal que é essencialmente distintivo, como já disse o próprio Rafael, e cujas funções são identificar a origem de um determinado produto ou serviço, saber distinguir de onde aquele produto ou serviço é proveniente, e com ela acaba carregando uma série de outras informações, como qualidade, como disponibilidade, preço e etc. Né?
As marcas que são registráveis aqui no Brasil são de produto, serviço, marca coletiva e de certificação. E as formas de apresentação são nominativa, figurativa mista, tridimensional e agora a mais nova marca de posição. Como vocês também já sabem, eu vou passar bem rápido nessa introdução, gente, porque eu estou tendo a ideia aqui que vocês já têm algum hint aí de como que funciona todo esse esquema de marcas aqui no Brasil, né? A gente tem o princípio da territorialidade, né? Quer dizer, o registro vale em todo o território nacional, com exceção da marca notoriamente conhecida, que eventualmente, nos termos do 6 bis da CUPS ou do artigo 126 da LPI, é possível se impugnar uma marca em território nacional por uma marca notoriamente conhecida que não esteja registrada em território nacional. Tá? Além disso, é prevista a reivindicação de prioridade, né? Também nos moldes da CUP, e do artigo 127 da LPI. Então, se existe um pedido de registro, ou se uma marca é registrada num país que mantém acordo de reciprocidade com o Brasil nos termos da CUP, o depósito nacional pode seguir a mesma linha, a mesma data desse depósito estrangeiro, né, se ter a mesma prioridade, desde que requeridos dentro dos prazos legais, Helena, e o escopo de proteção seja similar. Helena, me perdoa interromper, mas se você puder colocar os slides no modo apresentação, e eles estão parados no primeiro, no de abertura. Eles não estão andando. Então, é que para mim eles estão... Aí, vamos lá. Agora andou. Andou? Isso. Tá indo? E não está no modo de apresentação. Que coisa. Para mim aqui está. Aí no seu PowerPoint... Tá passando? Exibir. Clica no próprio PowerPoint. Modo de apresentação no próprio PowerPoint. Eu estou fazendo isso, mas eu acho que... Licença, professora. Clicou, duas você para clicou. a esquerda do exibir. Tem lá em cima também, apresentação de slides. Não é. Isso eventualmente acontece no Zoom, gente. Ela está com... Mas olha, o modo apresentação até tá tudo bem. Só antes estava paradinho na primeira tela. Estamos descendo agora? Espera um pouquinho. Olá, bom dia. Sim. No caso, a senhora pode estar compartilhando a tela do seu computador e não o aplicativo, o PowerPoint. Vamos fazer o sharing de novo, então. Uhum. E agora? Não, continua. O que a senhora pode fazer é tirar do modo apresentação, compartilhar o aplicativo e depois de colocar modo apresentação, para ver se pega. Tá. Não quero sincronizar. Tenta novamente, é que o Zoom de vez em quando dá esse probleminha mesmo. Ele fala que ele quer sincronizar. Agora tenta colocar em modo apresentação. Foi? Não, continua. Se eu pudesse sugerir, professora, tem a opção de leitura, do modo leitura, do lado da apresentação, que deixa a tela bastante grande para a gente, geralmente dá menos problema do que
a versão apresentação lá embaixo, do lado. Isso, modo de exibição de leitura. Isso. Ah, perfeito. Agora ficou. Ficou melhor? Ficou. Tá ótimo. Sim. Obrigada, Obrigado. gente. Então, vamos lá, o registro de marcas no Brasil, né? A gente já falou sobre territorialidade, né? Já falamos sobre reivindicação de prioridade nos moldes da CUP. Vocês sabem também que segue o princípio da especialidade, quer dizer, uma marca é registrada para um determinado segmento mercadológico, né? Para determinados produtos ou serviços que são contidos no classificador de NIS, com exceção da marca de alto renome, que é uma proteção especial conferida às marcas em todos os segmentos mercadológicos, né, nos termos do artigo 125. As marcas de alto renome, elas eram requeridas por atos impugnatórios, né, então através de oposição. Agora, a gente já tem instrumentos próprios para se requerer uma marca de alto renome, e, se não me engano, está na parte 5.11.16 do manual. Enfim, e elas são uma exceção, né, ao princípio da especialidade. Nosso sistema é atributivo, quer dizer que o direito marcário se constitui pelo registro, com também a exceção daquilo que está escrito no parágrafo 1º do artigo 129, quer dizer, um usuário de boa-fé que comprovar o uso anterior da marca em pelo menos 6 meses, poderá impugnar um registro, um pedido de registro, né? Isso acontece em sede de oposição ou de nulidade. Como registrar sua marca? Se você for lá no site, aponta o seu telefoninho aqui nesse QR Code e você vai conseguir ver o passo a passo do registro de marcas, né? A gente sempre fala para primeiro você cadastrar o usuário no INPI, ler o material de referência, a gente tem um guia básico de registro de marcas que te dá o passo a passo do registro, mas se você quiser, obviamente, ter uma visão mais aprofundada sobre as questões relacionadas ao exame, sobre o direito marcar em si, aí eu sugiro que vocês leiam o Manual de Marcas, tá? Que é manualdemarcas.inpi.gov.br. Lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam. Então, para fazer o seu registro, o primeiro passo é cadastrar o usuário no INPI. Se vocês quiserem, podem também fazer uma busca prévia. A gente aconselha que vocês façam uma busca prévia nos canais de busca do INPI, para que vocês possam analisar se o registro, se essa marca que vocês estão pretendendo registrar, já não existe algo muito parecido no mesmo segmento mercadológico que possa eventualmente vir a impugnar aquele pedido. Tá? Depois, em seguida, a gente pede que vocês emitam uma GRU, já sabendo o número de classes, né? No caso, se for um registro internacional, é preciso saber, porque já estamos operando multiclasses, nacionais é uma classe por GRU, né? E escolham os produtos e serviços e deem entrada no pedido no eMarcas. É preciso pagar a GRU antes de protocolar. Esse é o mantra do registro de marcas. Pague a GRU antes de protocolar, porque, obviamente, a gente pode ter problemas com a conciliação do pagamento se ele for feito posterior ao protocolo, né? Então, a gente recomenda que seja feito no mesmo dia, até porque se for feito posterior, no dia seguinte, por exemplo, ele impugna o ato administrativo do protocolo em si, tá? Enfim, você deve, então, pagar, em seguida protocolar no eMarcas, preencher todo o formulário e anexar os arquivos quando necessários, as autorizações de nome, ou, por exemplo, uma procuração, se você tiver um procurador, e assim sucessivamente, tá? O passo a passo é bem simples. Esse daqui é o guia básico de marcas para vocês entrarem, caso vocês tenham alguma dúvida, com certeza lá vai estar descrito o passo a passo direitinho. Mas eu acho que aqui, como o público já é um público mais específico, acho que todos vocês já têm conhecimento desse caminho das pedras aqui do registro de marcas no Brasil. Bom, hoje eu tenho a obrigação de falar com vocês a respeito do Protocolo de Madrid, né? Eu sou representante do Protocolo de Madrid, faço várias palestras de Protocolo de Madrid aqui no Brasil, né? Sou da equipe do Protocolo de Madrid, sou coordenadora substituta. O Protocolo de Madrid entrou em operação no Brasil em outubro de 2019, né? A gente opera com 2 novas funções dentro do Protocolo de Madrid. A gente opera como escritório de origem e a gente opera como escritório designado. Então, como é que funciona, né, nossa operação aí do Protocolo de Madrid?
Como escritório de origem, a gente certifica pedidos de requerentes nacionais e envia à Secretaria Internacional para que essa gere uma inscrição internacional e os requerentes nacionais possam fazer as designações a países membros do protocolo. Tá? Então, você pode entrar com o seu registro internacional via escritório brasileiro, a gente vai certificar esse registro, enviar à Secretaria Internacional e ela vai enviar aos outros países e lá vai ser feito o exame nacional, a fase nacional em cada um dos países que você designar. E a gente também opera como escritório designado, quer dizer, a gente recebe inscrições internacionais da OMP para registro aqui no Brasil. Então, a gente analisa, faz o exame de mérito e tem que dar a resposta até 18 meses, né? Bom, como é que é isso, né? Para que eu vou usar a via do Protocolo de Madrid? Bom, você pode não usar, se você quiser fazer um pedido de registro em cada país, você constitui um procurador naquele país, você vai ter que preencher um formulário naquela língua local daquele país, pagar as taxas na moeda corrente local e acompanhar o seu pedido nas publicações locais. Tudo isso, obviamente, tem um custo, né? Se você quiser fazer pela via do Protocolo de Madrid, existem algumas simplificações aí no processo burocrático, né? Por exemplo, você preenche o seu formulário em um único idioma, tá? Você paga as suas taxas numa única moeda corrente. Você acompanha o seu pedido numa única publicação, que é a Gazette, ou monitora através do sistema eletrônico, que é o Madrid Monitor. Tá? E todas as alterações subsequentes você pode fazer ao mesmo tempo, você pode fazer com que elas afetem todos os pedidos em todos esses países, sem precisar ficar fazendo um por um. O prazo de entrada acaba sendo o mesmo, né? O prazo de depósito, e, consequentemente, as prorrogações também são todas feitas ao mesmo tempo. Isso te dá uma economia processual e de burocracia enorme no gerenciamento da sua cartela de ativos, né? Então, o Brasil, vamos lá. Como é possível que você entre no protocolo de Madrid, pela via de Madrid? O que você precisa ter para entrar pela via de Madrid aqui no escritório brasileiro, por exemplo? Você precisa ser nacional e domiciliado em um país membro, né? Aqui no caso do Brasil, você tem que ser nacional e domiciliado no Brasil. Você precisa ter um pedido ou um registro de marca de base. A marca que você vai requerer nos outros países tem que ser idêntica à marca do registro de base, e o escopo, né, de produtos e serviços tem que estar limitado dentro do escopo de produtos ou serviços do registro de base. Você não pode aumentar o escopo de proteção lá fora, tá? O escopo geográfico disso tudo é limitado aos membros do protocolo, que hoje são 126 países, tá? E existe, sim, uma dependência, um período de dependência de 5 anos do registro de base. Quer dizer o quê? Se o seu registro de base no seu país de origem sofrer algum tipo de impugnação, se ele for indeferido, se ele sofrer PAN, caducidade, se ele cair por via judicial, todos os outros registros que estão condicionados àquela inscrição internacional podem cair também, tá? Isso se chama ataque central, né? Quando alguém ataca um registro de base para que a designação caia também. Para evitar que isso aconteça, foi criado um mecanismo conhecido como transformação. Então, se você sofrer ataque central dentro desse período de 15 anos, se o seu registro de base por algum motivo cair dentro desse período de 5 anos, você pode pedir a transformação das suas designações em registros nacionais naqueles países. Então, se você designou os Estados Unidos, por exemplo, você pode pedir que a sua designação seja transformada em um pedido de registro americano, tá? Vamos lá. Então, já expliquei mais ou menos para vocês como é que funciona. O requerente tem que ser nacional e domiciliado no país de origem. Ele tem que ter um registro de base no país de origem. Esse registro, você faz um pedido de certificação no INPI, o INPI certifica o seu pedido para a Secretaria Internacional da OMP, a OMP vai criar uma inscrição internacional e vai enviar o seu pedido de registro para todos os países que você designar, tá?
Durante a operacionalização, a gente teve que trabalhar com todas essas frentes aqui, que vocês estão vendo, desde o mapeamento dos problemas que isso poderia nos causar na implementação do protocolo de Madrid aqui no Brasil, já que agora nós estamos operando no sistema multiclasse co-titularidade, até a própria adequação dos sistemas de TI, né, para fazer a gestão desses processos. Como vocês sabem, o escritório brasileiro ele opera 100% com depósito digital, né, com depósito eletrônico. Então, a gente precisava solucionar todos os processos de TI envolvidos, processos de tradução, os processos, inclusive, de novos atos normativos para incluir o sistema multiclasse com titularidade, enfim. Foi uma série de adequações que a gente teve que fazer para a gente poder começar a operar dentro do protocolo de Madrid, né? Esses são alguns sistemas que tiveram suas alterações. Eu tenho um especial apreço por esse sistema Lookup Table aqui, que foi um sistema que eu ajudei a criar. Ele é um sistema de automação de tradução. Na verdade, ele é um sistema que procura nuvens semânticas, né? E ele é capaz de dizer se aqueles termos já foram traduzidos ou não. É um sistema muito interessante, inclusive para uso aí de outros países no futuro, quem sabe. Ele evita o retrabalho da tradução, ele evita que sejam feitas duas traduções idênticas, né? Então, que isso gere maiores custos de tradução. Enfim, mas todos esses sistemas do INPI, desde a busca web, o PAG, o Marcas Dados, os formulários no eMarcas, tudo teve que ser adequado para a operação dentro do protocolo de Madrid, já que a gente tem um sistema totalmente de formato eletrônico, né? Para fazer um pedido de registro do protocolo de Madrid, você vai ter que preencher esse formulário MM2, que é o mesmo formulário que é preenchido no mundo inteiro, só que aqui ele é preenchido de forma eletrônica. No resto do mundo, na grande maioria dos países, ele é preenchido em papel, tá? Bom, a gente pode, então, garantir que no formato e-filing ele acaba sendo mais abrangente, porque pessoas do Brasil inteiro podem preencher, é um menor tempo, né, de recebimento, então as nossas comunicações acabam sendo muito mais ágeis, menor custo de processamento também da OMP, porque a gente também está sendo pioneiro nesse envio digital, né, para a OMP. Inclusive, agora na pandemia, foi muito interessante, porque a OMP começou a exigir que outros países enviassem os seus formulários do Protocolo de Madrid no formato digital. E nós já fazíamos isso desde o início da operação do Protocolo de Madrid, né? E eles nos diziam, olha, a gente aprendeu, né? De certa forma, a gente aprendeu com vocês, porque vocês já faziam, mas os outros escritórios do mundo estão tendo que fazer agora, né? Essa daqui é uma vista bem simplificada aí do formulário do MM2, não dá para ler, mas esse é o formulário que vocês vão ter que preencher se quiserem fazer um pedido de registro via Protocolo de Madrid. No Brasil, ele é aceito em inglês e em espanhol. O fato dele ser preenchido eletronicamente acaba facilitando, porque ele é um formulário que ele já tem algumas críticas, né? Se você não preencheu corretamente, se você esqueceu de ticar algum box que era necessário, ele já te dá algumas críticas antes de você conseguir enviar esse formulário, isso é muito bom, porque evita erros, né? Você vai preencher os seus dados, pagar uma petição de certificação, que é a petição 3004, aqui no Brasil, a GRU 3004, e pagar as taxas à OMP, diretamente à OMP. As taxas dos países designados são pagas todas em francos suíços, diretamente à OMP. Tá? Pode ser pago com transferência bancária, com uma conta corrente junto à OMP, com cartão de crédito, né, após a emissão da irregularidade, ou com transferência postal, se a gente fosse domiciliado na Europa, que não é o caso aqui. Para ter uma maior ideia de como são as taxas da OMP, eu sugiro que vocês entrem aqui no simulador de taxas da OMP. Lá vocês serão capazes de ver, colocando o número de classes que vocês querem fazer o pedido de registro, mais os países designados, ter uma ideia de quanto sairia em francos suíços, né? Esse pedido. Esse é um passo a passo do registro internacional. A gente tem também esse formulário lá no nosso site. Ele é um formulário linkável que já vai te levando diretamente aos nichos de preenchimento, tá? Esse QR Code te leva aí a esse formulário. E, enfim, ele é um formulário
acaba sendo um procedimento parecido, né, com aquele que a gente já faz dentro do Registro Nacional, com a exceção do formulário que é diferente, e é preciso ficar atento, porque, eventualmente, a designação de alguns países específicos nos leva à necessidade de ter que anexar formulários complementares. Por exemplo, nos Estados Unidos, em que o direito não é atributivo, né, o direito lá se consolida pelo uso, é preciso anexar um formulário que é especificamente uma declaração de uso daquela marca, ou de intenção de uso. Bom, como é que o protocolo está operando no Brasil? Com relação à certificação, né, ao preenchimento desse formulário MM2, a gente tem no mundo um volume de inconsistências que gira em torno de 39%. O Brasil opera hoje com cerca de 49% de volume de inconsistências, o que já era esperado, já que a gente é uma novidade para a gente, né? A gente está aprendendo agora a preencher esse formulário, a gente está aprendendo agora a entender o que a OMP qualifica como uma inconsistência ou não. Tá? Quais são as consequências de você ter um erro de preenchimento lá no seu formulário MM2? Bom, se esses formulários não forem corrigidos dentro do prazo, porque se você tiver uma inconsistência no MM2, você vai sofrer primeiro uma exigência do escritório brasileiro, né? Vai ter uma notificação, na verdade, é uma notificação de inconsistência, e você vai ter o prazo de 60 dias para corrigir. A gente sugere que nessa primeira fase você corrija o quanto antes, porque o quanto antes você corrigir, antes o seu pedido vai ser certificado para a OMP, para a Secretaria Internacional, tá? Então, assim, os erros que não forem corrigidos dentro do prazo, eles podem ter como consequência ter o pedido abandonado, né? Ter o pedido reclassificado pela Secretaria Internacional, e a Secretaria Internacional pode até dar prazo adicional caso haja inclusão de novas classes de produtos e serviços, ou ainda ter inserido uma ressalva lá nos seus produtos e serviços, dizendo que aquele item de especificação é muito vago. E aquela ressalva vai acompanhar todo a sua inscrição internacional para qualquer país que ela vá. Então, todos os seus escritórios designados vão considerar aquele item de especificação muito vago. Vamos lá. Com relação ao sistema multiclasse e cotitularidade. A gente fez algumas consultas públicas para entender como o requerente via a atuação do Escritório Nacional dentro do sistema multiclasse e cotitularidade, e isso nos levou à criação dos atos normativos, de resoluções e da própria terceira edição do Manual de Marcas, né? Que já prevê a operação, inclusive, no Sistema Nacional de Multiclasse e Cotitularidade. Embora a gente opere no sistema multiclasse, né, quando a gente estava pensando no Protocolo de Madrid, a gente teve que criar um novo modelo de retribuição, porque aqui no Brasil, uma GRU representa uma classe. E quando a gente foi gerar uma única GRU, a gente começou a pensar, a gente vai gerar uma GRU para cada classe? Quer dizer, não dá certo, a gente precisa de uma única GRU que seja capaz de abarcar o número de classes. E o modelo mais fácil e mais condizente com o nacional seria ter, se o valor de uma classe é X, um pedido com 45 classes vai valer 45 vezes X. Tá? A gente sabe que a nossa expectativa aqui dentro, na verdade no mundo inteiro, né, é de até 3 classes. A grande maioria dos pedidos tem até 3 classes, tá? Você vê que 45% dos pedidos tem uma única classe. Aí depois 18% 2 classes e 17% 3 classes. E o número de pedidos que tem até 45 classes é ínfimo. Acho que nós nunca recebemos um de 45 classes. Com relação à cotitularidade, aí a gente teve que fazer um pouquinho de esforço, né? Para entender melhor como que a cotitularidade funcionava. Porque aqui a gente teria que fazer um redimensionamento da transferência, a gente deveria entender como que a gente operaria também no Sistema Nacional com cotitularidade, né? Como seria, por exemplo, o exame da disponibilidade, como seria, por exemplo, as comprovações de uso, como seria, por exemplo, as impugnações, né? Então, a gente chegou no seguinte modelo, que
Para os atos impugnatórios, né, oposição, caducidade, nulidade, seria necessário apenas que um cotitular se manifestasse, já seria suficiente, porque está ferindo o direito daquele um cotitular. Mas para as manifestações, essas têm que ser feitas por todos os titulares, tá? Outra coisa, no exame de caducidade de um registro com cotitularidade, basta que um cotitular comprove o uso daquela marca, mas é necessário que todos eles apresentem razões para o não uso. Se né, a defesa da caducidade for nessa linha de apresentar razões legítimas para o não uso, é preciso que todos eles apresentem razões legítimas para o não uso. Com relação à declaração de atividade, por exemplo, que a gente exige aqui no Brasil, de acordo com o artigo 128, todos os cotitulares devem se manifestar e devem declarar atividade compatível com aquele registro, tá? E a transferência também, obviamente, como é uma coisa que transfere patrimônio, né? A gente tem que dizer sempre que a transferência é só com autorização de todos os cotitulares. Alguma dúvida sobre o regime de cotitularidade, de como ele funciona? Lembrando que o regime de cotitularidade já está em operação no Depósito Nacional também, tá? Existe um sistema, eu estou lendo aqui no chat, tá? Agora, existe um sistema de busca de marcas similares, tipo busca de anterioridade que abrange os países do Protocolo de Madrid? Sim, existe. Dentro do Madrid Monitor, você pode fazer uma busca por marca, em que você pode ver em todos os países se existem marcas parecidas. Tem a base de dados do mundo inteiro ali, inclusive a nossa. Nós fizemos um bom compartilhamento já da nossa base de dados dentro do Madrid Monitor. Madrid Monitor, eu já te mostro ali, ó. O endereço eletrônico, tá? Mas é possível, sim, fazer uma busca abrangente em todos os países membros. Helena? Diga. Oi, Rafael Atabe falando. Oi, Rafael. Primeiro, obrigado pela apresentação, está super completa, interessante. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Em relação à multiclasse dos pedidos nacionais, aproveitar aqui o espaço, já existe alguma previsão ou ainda não temos previsão? Sim, previsões existem. Na verdade, é para ontem, né? Não, a gente espera que até o final desse ano a gente consiga operacionalizar o multiclasse também para os pedidos nacionais. Esse é o nosso principal mote. Já está tudo pronto, né? O nosso único porém, o nosso único senão são os testes de sistemas a nível de busca, porque daí o volume de pedidos nesse sistema multiclasse vai ser muito maior e a gente precisa ter certeza que os nossos sistemas são robustos o suficiente para aguentar buscas simultâneas em multiclasses, né? Por todos os examinadores ao mesmo tempo. Hoje a gente tem 10% dos examinadores examinando Madrid. Então, 10% dos examinadores fazem busca nesse sistema multiclasse. E isso já nos causa alguns problemas de operação de sistema, né? De ocupar banda, enfim, uma série de coisas técnicas aí. Então, o ideal é que os 100 examinadores de marcas, aí os 90 e poucos, 97 examinadores de marca, consigam fazer buscas em mais de uma classe ao mesmo tempo, sem que isso congestione os nossos sistemas. Esse é o nosso único senão, tá? Para que não tenha entrado ainda o sistema multiclasse em operação. É basicamente operacional. Excelente, obrigada. É bom saber como é que as coisas funcionam, que está tudo super evoluindo. Muito obrigado. Sim, sim, as coisas estão andando, estão caminhando. Bom, vamos lá. Como escritório de origem, como é que a gente Professora? Já falei mais ou menos para você. Sim, pode falar. Não sei dizer que tem mais algumas perguntas no chat. Eu queria saber se a senhora vai querer responder agora ou deixa para o final. A gente Deixa eu dar uma compila olhadinha aqui. Isso, aqui, ó. É o mesmo acervo do Global Brands Database? Sim, é o mesmo acervo do Global Brands Database. Deixa eu ver mais alguma aqui. Em caso de oposição e indeferimento, se o requerente tiver interesse em requerer limitação da lista de produtos ou serviços para aumentar as chances de erro, esse requerimento pode ser requerido perante a OMP
ou perante o INPI, na própria petição de manifestação de recurso, qual seria a recomendação diante desse cenário? Os dois casos podem ocorrer. Ele pode pedir perante a OMP, se ele quiser que afete designações em outros países também. Ele pode pedir, inclusive, no registro, na anotação de registro original. Mas se ele quiser que essa limitação seja feita só no Brasil, ele pode pedir também que seja feita só em um dos países que ele designou. No caso do Brasil operando como país designado, ele pode requerer que seja feita só aquela limitação só no Brasil. Se o direito que ele estiver infringindo for uma marca que só é válida no território nacional, ele pode pedir essa limitação só no Brasil. Ele escolhe. Quando ele faz uma petição de limitação junto à Secretaria Internacional, ele escolhe para quais países ele deseja limitar o escopo de proteção. Tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Professora, tem da Bárbara. Ela está perguntando se para solicitar registro via protocolo é preciso fazer um primeiro registro no Brasil ou se esse primeiro pedido vai ser o via protocolo de Madrid mesmo, em todos os países? Não, você precisa ter um pedido ou um registro de base. Se você for fazer se o seu país de base, de origem é o Brasil, você precisa ter um registro ou pedido de base no Brasil. Isso não quer dizer que você não possa fazer o seu pedido de base 5 segundos antes de você fazer o seu pedido de registro, de protocolar a sua petição 3004, fazer seu pedido de certificação, tá? Você só precisa ter um pedido. Ele pode ser protocolado 5 segundos antes, 1 segundo antes do pedido de certificação internacional. É claro, se você tiver um registro, o seu direito já é mais consistente. Um pedido ainda pode cair, né? Ainda pode ser indeferido, ainda pode ser impugnado. Um registro, normalmente, já passou pela fase do exame de mérito. Pode falar. Oi, Helena. É Rafael de novo. Desculpa se essa informação bem interessante. Anteriormente, o NPI exigia que esperasse a publicação do pedido nacional para fazer o internacional. Uhum. Agora, a gente já pode fazer imediatamente? Já pode fazer. Interessante, obrigado. Não já sabia. Pode fazer desde que você tem. O negócio, o único problema, temos um problema operacional, por isso que a gente também espera a publicação. São duas questões. Se você sofrer exigência formal no seu pedido original, provavelmente você vai também sofrer exigência de inconsistência no seu pedido de base, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Outro problema você precisa ter o número do registro já consolidado na base de dados. Isso acho que demora 24 horas, na verdade. Então, eu não sei se você vai conseguir emitir uma GRU apontando como registro de base um pedido que foi protocolado 1 segundo antes. Eu tô chutando assim, teoricamente, você poderia fazer 1 segundo antes, né? Estou fazendo, obviamente, estou extrapolando, mas 1 segundo antes, muito provavelmente não vai ser possível, porque você vai precisar ter um número do seu registro, o número do seu registro só vai ser consolidado na base de dados 24 horas depois, porque as coisas correm de madrugada. Mas se você fizer um pedido num dia e tentar fazer o protocolo do 3004 no outro dia, provavelmente já vai dar certo. Excelente, muito obrigado. Correndo o risco, é óbvio, de sofrer notificação de inconsistência caso você sofra alguma exigência formal no seu pedido de base. Então, tem que tomar esse cuidado. Vai ter. Mais alguma pergunta? Mamãe, vou mudar com o homem. Oi? Quero ficar no teu... das coisas. Diga. Não? Então, vamos lá. Bom, como escritório de origem, como eu já falei para vocês, você vai ter que protocolar, tendo lá um registro de base, um pedido de registro de base, você vai ter que protocolar um formulário 3004, você vai pagar GRU aqui no Brasil, vai preencher esse 3004, vai fazer o cálculo da sua taxa lá no Fee Calculator, na OMP, e o cálculo da sua taxa para os países que você quer designar, naquelas classes que você quer designar, e aí cada pedido vai ter um valor diferente, não tem como eu dizer o valor para vocês, porque depende do número de classes e depende do número de países que você quer designar. Tem países que têm taxas diferentes, né? Tem países que cobram taxas em 2 etapas, como é o caso do Brasil e do Japão. Tem países que cobram
O primeiro decênio já é todo cobrado no pedido, no início, né? Então, isso vai depender muito de quais países você deseja designar para fazer o pagamento diretamente à OMP, tá? O INPI vai fazer o pré-exame desse formulário 3004, onde a gente vai analisar basicamente os requisitos formais, se está tudo preenchido, se tem os formulários adicionais, se for o caso, e fazer um pré-exame da especificação. Caso tenham sido notadas inconsistências nesse preenchimento do MM2, a gente vai notificar a inconsistência na RPI, e aí o requerente vai ter o prazo de 60 dias para entrar com o formulário 3005 para corrigir essas inconsistências. Veja, tem um prazo de 60 dias que é definido por lei, mas a gente recomenda que vocês cumpram a exigência o mais rapidamente possível nessa primeira fase de exame formal, justamente porque o quanto antes a gente certificar a OMP, antes a OMP vai enviar o seu pedido, suas designações para os países que você designou de forma subsequente. Os países mais designados pelo requerente nacional são os Estados Unidos, a União Europeia, os nossos colegas aqui da América do Sul, né, da América Central e do Sul, México e Colômbia, depois Grã-Bretanha, China, Canadá, Japão e por aí vai. É importante dizer que agora nós já temos o Chile aqui, né, que a partir de 4 de julho, eu acho que já começaria a operação no Protocolo de Madrid. Isso é um avanço, porque a gente sente muita falta, eu acho, a gente recebe muitos pedidos, né, e perguntas de por que eu não consigo registrar minha marca nos países da América do Sul, nos nossos países vizinhos, nos países do Mercosul, né, é um grande porquê, né, e a gente já tem ideias aí de que a Argentina em breve já está estudando a possibilidade de aderir aí ao Protocolo de Madrid. Esperamos as cenas dos próximos capítulos. Com relação à característica dos depósitos do requerimento nacional, a gente tem que fazer aqui uns parênteses que vai nos fazer entender um pouquinho como é que funciona do ponto de vista macroeconômico e microeconômico. O sistema de registro, ele é uma grande fotografia da economia do nosso país, né? Então, quando a gente fala de países designados, a gente sabe que o requerente brasileiro designa, em média, 5 países. Quer dizer que a gente tem uma abrangência média de mercado de 5 países como mercado consumidor dos nossos produtos ou serviços. E quando eu falo de classes, a gente vai ver que o requerente brasileiro designa, em média, 1,7 classes, o que está mais ou menos dentro da média dos requerentes mundiais, né, de 1 a 2 classes. Tá? Mas a gente designa poucos países, né? Nós não temos um mercado tão abrangente como gostaríamos, e como outros países têm, né? Uma outra coisa interessante é fazer esse grande recorte de classes aqui do requerente nacional. O requerente nacional, ele deposita lá fora, basicamente, produtos ou serviços muito específicos. Então, ele deposita na classe 35 para comércio, e ele deposita nas classes de matéria-prima 1, 3 e 5, e alguma coisinha na classe 42 e na classe 9. Né? Então, você vê que o forte da economia do Brasil ainda é o comércio e os serviços relacionados ao comércio. Aqui a gente tem um número alto aqui também para as classes relacionadas a calçados, roupas, que a gente tem forte aí fora, mas o nosso grosso, ó, se você for observar aí o gráfico, é na classe 35. No resto do mundo não é assim, né? A fotografia do resto do mundo não é assim, sobretudo dos países desenvolvidos, né? Se eu for comparar as classes em que cada país mais registra lá fora, eu vou ver, por exemplo, que os Estados Unidos registram muito na classe 9, a União Europeia registra muito na classe 9. Então, os países desenvolvidos registram muito na classe 9 e 42, que é a classe de produtos altamente tecnológicos e as classes relacionadas a pesquisa e desenvolvimento de softwares e desses produtos altamente tecnológicos, tá? E o Brasil na 35. Esses reloginhos aí são uma fotografia muito bem feita do que está acontecendo no mundo. Se você olhar ali no Brasil, ó, você vai ver que o nosso ponteirinho principal está apontando para a classe 35. Se você olhar para os Estados Unidos, União Europeia,
Japão, Grã-Bretanha, está acontecendo uma coisa muito parecida em todos eles. Eles têm um grande ponteiro na classe 9 e um grande ponteiro na classe 42. Quer dizer, produtos altamente tecnológicos e pesquisa e desenvolvimento desses produtos altamente tecnológicos. E a China, olha que interessante, tem um ponteiro bem grande aqui na classe 9, mas ela não tem quase o ponteiro da classe 42. O que isso indica? Que ela não investe lá fora em marcas de pesquisa e desenvolvimento, que ela investe basicamente na produção desses produtos altamente tecnológicos. Então, como é que você escolhe os países que você quer designar para ter um registro de marcas? A gente tem a mesma tríade que a gente segue na patente, a gente segue também na marca. A gente precisa ter o país de produção sendo designado, o país de origem, normalmente, né? O país de produção, caso a produção seja terceirizada, e aí a gente tem aí, por exemplo, os países asiáticos são grandes países que oferecem esse serviço de produção terceirizada, o México também, e os seus mercados consumidores. Então, são basicamente esses 3 lugares que você deve proteger o seu direito marcário. Na sua origem, onde você produz e onde você vende, né? Seus países consumidores. Então, quando você olha essa tríade, você vê que para a China falta esse veio de pesquisa e desenvolvimento, né? Essa parte de pesquisa e desenvolvimento não está lá. E para o Brasil, a gente quase não tem nada em produtos altamente tecnológicos. O que a gente exporta basicamente são matéria-prima, calçados, roupas e serviços da classe 35. Tá? Isso é um retrato incrível da economia mundial. Bom, vamos lá. Quando a gente olha para o Brasil como escritório designado, como é que funciona? Bom, a gente recebe os processos da OMP, da Secretaria Internacional, e a gente vai fazer o nosso exame de mérito da fase nacional. E esse exame de mérito segue a nossa legislação nacional. Então, a gente pode ter, como final desse exame de mérito, um provisional refusal, que é uma recusa provisória, ou um grant of protection. Se a gente tiver um grant of protection, em seguida do grant of protection, o requerente vai ser notificado também para o pagamento da segunda taxa, tá? Então, se ele tiver um deferimento, ele já é chamado a pagar a segunda parte da taxa, a second fee. O Brasil e o Japão operam com esse sistema de second fee, para ficar mais parecido com o requerente nacional, que ele paga um valor no depósito e depois paga um valor para o primeiro decênio. Aqui no Brasil, após o Provisional Refusal, né, esse Provisional Refusal vai ser publicado, a OMP vai entrar em contato com o requerente e existe a possibilidade de fazer um recurso, né, um apelo contra esse Provisional Refusal. Aqui no Brasil, são Provisional Refusals várias coisas que no exame nacional a gente não considera efetivamente como uma recusa, mas que, como a gente precisa que o exame seja feito dentro desse prazo de 18 meses e a primeira recusa aconteça dentro desse prazo de 18 meses, não haveria tempo hábil, por exemplo, de você fazer uma exigência de mérito e o requerente responder essa exigência de mérito dentro desse prazo de 18 meses, se essa exigência de mérito já não fosse considerada uma recusa provisória. Então, exigências no exame de mérito são recusas provisórias, sobrestamentos são recusas provisórias, deferimentos parciais são recusas provisórias, tá? Obviamente que após todos esses casos aqui, tudo isso é publicado na RPI e o requerente tem a oportunidade de se manifestar, tá? O requerente tem a oportunidade de responder a exigência e ele pode vir a ter um grant after refusal, ele pode vir a ter um deferimento depois dessa recusa provisória, ou ele pode vir a ter uma nova recusa provisória, ou ele pode vir a ter uma recusa definitiva, dependendo do caso. Vamos lá. De onde vêm as designações que a gente recebe aqui no Brasil? As marcas que a gente registra aqui no Brasil vêm de onde? 30 e poucos por cento, 33, 34% já esse ano, esses dados são de 2020 e 2021, tá? 33, 34% vem dos Estados Unidos, depois vem da União Europeia,
da Grã-Bretanha, da China, da França, da Itália, do Japão, e por aí vai. Quando a gente faz a gente olha o inverso, né? A gente faz o caminho inverso, então a gente fala, nossa, 33% de tudo que a gente recebe de designação vem dos Estados Unidos. Será que a gente vai ser com certeza um dos primeiros países que eles mais designam, né? Um dos primeiros mercados consumidores deles. Não é bem assim, né? A gente não representa uma fatia tão grande do mercado deles assim. Se você for ver o que os Estados Unidos designam no mundo, dentro do Protocolo de Madrid, você vai ver que a gente é a 25ª economia designada por eles, né? Eles preferem muito mais designar suas marcas na União Europeia, na China, na Austrália, no Japão, no México, justamente porque tem aquela tríade que o México é um grande país produtor de produtos para os Estados Unidos, né? Terceirizando a produção. A China também. Então, eles registram muito mais nesses países do que no Brasil. A União Europeia também, a gente é a 37ª economia designada pelas marcas da União Europeia. A 80ª economia designada pelas marcas da China, a 57ª pelas marcas do Japão e a 61ª das marcas do Reino Unido. Então, mesmo como mercado consumidor, talvez por nosso poder aquisitivo, talvez pela nossa característica de já ter muitos produtos nacionais com, né, preços competitivos, a gente também não representa de forma tão contundente um mercado consumidor tão importante para esses países, pelo menos no que se reflete aqui a partir dos registros, né? Esse daí é o nosso QR Code. Saibam que a gente tem um Fale Conosco exclusivo do Protocolo de Madrid, para quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o Protocolo de Madrid. O Fale Conosco do Protocolo de Madrid responde em 5 dias úteis. Então, usem essa ferramenta, é uma ferramenta bastante útil. Somente o pessoal especializado em Protocolo de Madrid responde Fale Conosco de Madrid. Então, já é muito bem direcionada as suas questões quando você entra através do Fale Conosco de Madrid. E nós estamos à disposição, toda a equipe do Protocolo de Madrid está à disposição para atendê-los e para tirar todas as dúvidas que vocês tenham acerca de Protocolo de Madrid. Ok? Mais alguma coisa de Protocolo de Madrid? Que bom que vamos ter tempo de falar de economia e ambientes digitais, porque agora é que eu quero trazer um pouco para vocês de como que é esse universo digital, né? Ainda falando dentro do escopo de marcas também. Também, porque não só marcas, de todos os ativos de PI. Bom, eu me lembro muito bem que há algum tempo atrás a gente não tinha muito essa impressão da economia ser tão fluida, né? E dessas economias de segmento digital terem uma abrangência tão grande. Quando eu entrei na faculdade, isso praticamente nem existia, né? O que tinha mesmo era a economia do concreto. A gente tinha um produto, o preço daquele produto estava relacionado com o custo de produção daquele produto, muito provavelmente você tinha no máximo aí um brand que era construído para passar uma ideia de qualidade daquele produto e daquela marca que era registrada, mas era tudo de forma muito concreta, medido de forma muito concreta. Nos anos 90, isso mudou um pouco, porque houve o boom daquilo que a gente chamou de economia.com, né? Teve um crescimento explosivo das economias.com, né? Então, as empresas começaram a operar dentro de um sistema muito diferente daqueles que eles estavam acostumados, relacionando só com produtos concretos, né? Eu vou contar uma historinha para vocês de uma empresa que surgiu em 94, e essa empresa foi criada num fundo de garagem, na verdade, teve um investimento inicial de $250 mil, que foi um dinheiro que foi arrecadado entre a família, o dono, mais o sogro, enfim. E essa empresa tinha um servidor e 6 computadores. Esse dono dessa empresa sabia que queria operar nesse mercado.com que estava surgindo, mas no início ele não sabia nem o que ele ia vender nesse mercado.com, para eu ter uma ideia. O primeiro item que ele vendeu foi um livro sobre o lado negro da inteligência artificial. Bom,
ele vendeu um livro, ele pensou, vou começar, então, a explorar esse mercado de livros online. E começou a vender livros. Em 97, como esse sujeito era um ex-operador da Bolsa de Valores, ele resolveu abrir o capital na Bolsa de Valores. E aquela primeira, o IPO, né, aquela primeira oferta de sharing, ele cobrava $18 por ação. Nessa época, que ele abriu o capital na Bolsa de Valores, ele vendia cerca de $20 mil por semana. E o lucro dele era zerado. Tudo que ele vendia, ele gastava, ele usava para reinvestir na empresa e nos recursos, porque os recursos da empresa eram escassos. Como eu falei para vocês, ele tinha um servidor e 6 contadores. Bom, o patrimônio desse sujeito era inferior a $1 milhão. Mas em 3 dias de Bolsa de Valores, ele vendeu 54 milhões em ações. Naquela época, lá na década de 90, quando eu perguntei para as pessoas da economia industrial o que isso significava, eles me diziam, isso é uma bolha. Não, isso não vai se sustentar. O sujeito não tem patrimônio, o sujeito não tem capital de giro, o sujeito não tem nada. Como é que ele consegue vender 54 milhões em ações em 3 dias? Da onde vem essa valoração? Bom, posso dizer para vocês que esse sujeito continua até hoje entre nós. E é hoje dono da marca mais valiosa do mundo, né? Que é a Amazon. Vale hoje 415 bilhões. Só a marca, sem os outros ativos. Tá? Bom, naquela época, as pessoas ainda tentavam dar alguma explicação que fosse mais próxima do concreto, né? Então, as pessoas falavam assim, tudo bem, ele não tem esse capital de giro, ele não tem esse patrimônio, mas ele tem a capacidade de gerar dinheiro. Então, por isso que as pessoas investiram 54 milhões em 3 dias, porque viram nesse cara que ele tinha uma imensa capacidade de gerar dinheiro. Bom, é uma explicação coerente, próxima do real, né? Existiu mesmo uma bolha nos anos 2000, aí teve a bolha do .com, que explodiu, várias empresas foram para o buraco, mas esse cara aqui continuou, né? Ele quase foi para o buraco também, mas aí depois ele lançou o Kindle, depois ele lançou os Apple Dots, que eram inclusive protegidos por patente, uma série de outras coisas dentro do mercado digital. Muito bem. Eu posso agora falar para vocês. Tudo bem, tinha uma explicação, né? A capacidade que aquele cara tem de gerar dinheiro. Mas e hoje, quando eu olho para essa economia digital, eu vejo monstros que são muito mais fluidos, né? Tem conceitos muito, muito mais virtuais do que propriamente aqueles relacionados com a economia do produto concreto. Quando eu mostro para vocês uma notícia como essa, por exemplo, né, que o Neymar comprou um NFT de 6 milhões, né, que foi um token não fundível de um Bored Ape, você começa a tentar imaginar explicações para isso valer 6 milhões. Uma delas é o direito de autor envolvido nessa imagem. Ok. Tem uma outra aqui que o próprio autor aqui desse artigo aqui fala, craque brasileiro divulga aquisição de NFT da série Bored Ape Yacht Club e brinca, sou um macaco. Tokens funcionam como uma espécie de passaporte para a comunidade de endinheirados e famosos. Será que é isso? É um passaporte para uma comunidade de endinheirados e famosos? É isso que é um NFT? Eu vou dizer para vocês que não. Que a pessoa que a gente tenta, né, sempre ter uma explicação concreta de por que aquilo vale 6 milhões, de por que aquilo vale tantos milhões. Mas essas não são as explicações concretas de por que um NFT vale 6 milhões. Um NFT vale 6 milhões e vale muito mais. Eu tenho um NFT que foi o primeiro da década de 90, que vale hoje 356 milhões de dólares. E ele não tem nenhuma figura nem parecida com esse Bored Ape. Ele é só um anel preto com um círculo branco no meio e ele é chamado de O Nada. Muito interessante, né? O sujeito ainda chamou ele de O Nada. E ele vale 356 milhões de dólares. Por quê? Bom, um NFT funciona mais ou menos como um blockchain.
Vocês já ouviram falar de blockchain? Acho que sim. Vocês já ouviram falar de criptomoedas, com certeza. Eu vou dizer para vocês que tudo que a gente aprendeu até hoje em termos de chaves criptográficas não funciona tão bem como a gente imagina que funcionasse. Na verdade, o ser humano, é incapaz de gerar uma chave criptográfica 100% aleatória. Tudo que a gente gera em termos de chave criptográfica para as nossas transações bancárias do dia a dia, para a gente visitar um site seguro e etc., são chaves que a gente chama de pseudo-aleatórias. Essas chaves pseudo-aleatórias, elas podem eventualmente ser quebradas. O que acontece é que elas têm um período de repetição tão grande que precisaria de um computador operando no tempo de vida do universo para quebrar uma chave pseudo-aleatória. Quando eu encontro uma chavezinha aleatória perdida numa cadeia de informação, é como se eu encontrasse ouro, porque eu não sou capaz de criar chaves aleatórias, só as pseudo-aleatórias. As aleatórias, completamente 100% aleatórias, não são criadas, elas são mineradas. Eu pego uma cadeia enorme de informação, pode ser uma cadeia de informação bancária, pode ser uma cadeia de DNA, não importa. E eu fico lá pesquisando se eu encontro um bloquinho de informações que é composto por itens 100% aleatórios. Quanto maior esse bloquinho, mais valor ele tem. Porque quanto maior a chave aleatória, mais difícil ela é de quebrar. Então, uma chave aleatória necessariamente é não clonável e infungível. Quer dizer, não existe um período de tempo que o meu computador pode ficar processando que eu seja capaz de repetir aquele número aleatório de novo e eu encontrá-lo. Tá? Por isso que um NFT é tão valioso. Um NFT é valioso porque ele é uma chave 100% aleatória que foi minerada em cadeias de informação online. E isso, hoje, pode ser que você fale, para que eu vou querer isso? Eu vou te dizer. Se você me disser assim, eu acho que daqui 10 anos o macaco, o Bored Ape, ele não vai conseguir vender por 6 milhões, eu vou te dizer que eu acho que ele vai conseguir vender por muito mais do que 6 milhões. Porque nós estamos num momento de quebra de paradigmas na teoria da informação. Quer dizer, quando a gente entrar efetivamente com o computador quântico em ação, ele vai ser capaz de quebrar todas as chaves pseudo-aleatórias, que são essas que a gente usa hoje para se comunicar com os bancos, são essas que a gente usa hoje para ter uma navegação segura, e por aí vai. E aí os NFTs e os blockchains vão valer milhões, porque eles são pequenas cadeias inquebráveis, inclonáveis, independente daquela imagem. Óbvio que a imagem é muito necessária, porque a imagem te fixa e te dá a ideia da quantidade de informação que ela tem por trás. A gente já trabalha mais ou menos nesse sentido, dá para fazer um paralelo com o mercado de artes. Por exemplo, hoje, eu sou capaz de criar para vocês um quadro exatamente igual à Mona Lisa. Eu posso fazer uma leitura dele em raio-x, eu posso fazer uma leitura dele em infravermelho, eu posso fazer um PET scan dele para saber a rugosidade da tela e tudo mais, e eu posso criar uma Mona Lisa exatamente igual, copiar aquela Mona Lisa exatamente igual, inclusive com as pinceladas do autor, inclusive com o rascunho que tem por trás dela na tela. E aí, eu vou conseguir vender ela como uma Mona Lisa? Ela vai valer o que vale a Mona Lisa? Eu vou te dizer que não. Aí você vai me falar assim, por quê? Eu vou falar por quê? Porque ela não é original. E o que faz a Mona Lisa ser original? Se não é as pinceladas, se não é o que está impresso na tela. O que faz ela ser original é o fato de que eu não me sentei na frente dessa moça e ela não sorriu para mim na época em que as mulheres não sorriam. Essa é a quantidade de informação que existe por trás dessa pintura que nenhuma cópia vai ser capaz de transmitir. Por isso que eu posso copiar a Mona Lisa, mas eu nunca vou conseguir clonar. A mesma coisa acontece com o NFT. Eu posso ter uma imagem daquele macaquinho? Posso,
Mas a quantidade de informação que um NFT carrega como um token não fungível é muito maior do que aquela que está impressa ali no macaco. E essa eu não posso copiar, porque ela é não clonável. É aí que está o valor. O mercado de arte já opera com o valor do não clonável há muito tempo. Agora a gente tem os meios digitais operando com o valor do não clonável. Deu para entender mais ou menos como é que funcionam esses monstros do universo digital? Bom, e o metaverso? Agora você está fazendo uma viagem total, hein, Helena? Saímos de Protocolo de Madrid para falar do metaverso. Vocês viram, muito provavelmente, essa notícia aí, que um senhor pagou 2,5 milhões para ser vizinho de um terreno do metaverso, né? Do Snoop Dogg no metaverso, numa interface chamada Sandbox. Você fala assim, como é que esse cara pagou 2,5 milhões por um terreno virtual? Como é que funcionam essas coisas nesses universos virtuais paralelos aí? Né? O Sandbox é uma interface que tem a intenção de ser uma nova vivência paralela ao universo real. É uma coisa meio revolução ex machina, sabe? De forma que as pessoas não precisem mais viver nesse mundo real e tenham a sua existência impressa no mundo virtual. Aí você fala para mim assim, poxa, eu não estou entendendo, o sujeito pagou 2,5 milhões, rola esse dinheiro dentro do metaverso? Rola. Sabe o que ele ganhou em troca? Um NFT. Na verdade, o que ele comprou foi um NFT, foi um token não fungível, tá? Então, se rola esse dinheiro, eu começo a pensar, poxa, é um universo paralelo. Como é que eu faço para registrar ou para utilizar uma marca dentro desse universo paralelo? As empresas já estão começando a se preocupar com isso. Mas a grande maioria das empresas se preocupa com isso da seguinte maneira. Elas entendem que o metaverso é só um ambiente de promoção para produtos reais, de propaganda, de promoção para produtos que eventualmente as pessoas vão comprar no mundo real, tá? Só que a coisa é um pouquinho pior que isso. Por quê? Porque a gente pode ter produtos que sejam única e exclusivamente virtuais e que sejam usados só pelos avatares e que no momento em que houver essa tal revolução ex machina, que os produtos do mundo real deixem de ter a importância que tem hoje. Então, aí você começa a pensar, eu vou registrar as minhas marcas que vivem exclusivamente dentro do metaverso sob qual legislação? A mesma coisa acontece hoje com a história das criptomoedas. A legislação de qual banco central? Na legislação de qual banco central elas operam? Essas são perguntas sem resposta que eu quero deixar para vocês. Sob quais legislações a gente vai ser capaz de operar um sistema marcário dentro de um ambiente virtual? Qual é a especialidade? Qual é o princípio de especialidade dentro do ambiente virtual? Se eu olhar do ponto de vista do mundo real, eu sei que qualquer objeto virtual é um programa de computador. E daí, eu vou registrar tudo como programa de computador? Quer dizer, um tênis que é só virtual, é um tênis ou é um programa de computador? Depende do seu ponto de vista, né? E outra coisa, se qualquer objeto não clonável, ou seja, que tenha direito de uso exclusivo, como são as marcas, puder ser comercializado na forma de um NFT, vai rolar muito dinheiro dentro do metaverso, inclusive com registros de marca. Essa é a principal semente que eu quero plantar na cabeça de vocês, de entender que esses ativos do mundo virtual já começaram a operar e que as coisas só vão piorar com o tempo. E eu quero que vocês tenham ideia de que em algum momento, a gente vai ter que se adequar a esses parâmetros também, né? Essas perguntas, por enquanto, permanecem sem resposta, mas a gente vai precisar se adequar a isso também. Dúvidas? Quero ouvir vocês falando agora, o que vocês acham?
Professora, tem algumas perguntas no chat. Posso fazer? Sim, Algumas são claro. do Protocolo de Madrid e outras são sobre o metaverso. A primeira é da Alana Sena, ela pergunta qual o prazo para o pedido de transformação, a fim de que não se perca a certificação internacional. Eu não me lembro. Está escrito aqui, eu acho, na transparência. São tantos os prazos que eu não me lembro de cabeça. Mas quando o pedido segue ataque central, vamos ver, a opção de transformação não tem aqui, não. Mas tem um prazo bem definido. E eu Tem não a me- linha 3 meses, talvez. Aqui, ó, 3 É. meses. Até 3 meses da Mas notificação. acho que nunca houve. Já Então, houve bem algum definido. pedido de transformação? Acho, nunca ouvi falar. Não, já teve de divisão por causa do sobrestamento. Já teve consulta no Fale Conosco. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ainda não. Ótimo. A outra é do Ronald Chaves. Ele pergunta como as universidades públicas que trabalham com empenho e boletos com data de vencimento podem pagar as taxas no exterior. Na prática, se temos problema quando há variação cambial. Sim, existe esse problema sim. O que a gente recomenda é que essas instituições tentem fazer da forma... O negócio é que o negócio é amarrado por conta da Secretaria Internacional, não é nem do INPI, entendeu? O INPI não tem essa ingerência sobre os pagamentos internacionais. Então, a gente não escolhe a forma de pagamento e a gente não escolhe... a gente não teve a possibilidade de escolher sobre isso. Embora a gente sempre coloque essas questões, quando a gente tem os fóruns de discussão, a gente coloca essas questões. Que a questão do pagamento é um grande impeditivo aqui no Brasil para que algumas instituições entrem com seus pedidos via Protocolo de Madrid. Sobretudo porque os meios de pagamentos não são os meios mais utilizados aqui no país. É difícil, não tem como responder essa pergunta, entende? As formas de pagamento são exclusivamente essas e elas são amarradas assim para o mundo todo. Se eu puder falar, a Sim, sugestão é que talvez se faça essa questão do... Aliás, vou voltar um passo. Acho que quem não acompanhou não sabe a grande revolução e o grande esforço do NPI na implementação do Protocolo de Madrid em tão pouco tempo, né? Foi uma revolução interna, quem acompanhou pôde ver e hoje parabeniza o NPI por tudo que foi feito. E uma das discussões que houve muito grande foi a questão dos pagamentos, em que se optou por não receber aqui no Brasil por uma série de questões internas do NPI. Mas, de certa forma, quando há já há um enfrentamento desse tipo de questão pela via nacional, seja pela via da marca, seja pela via da patente, quando se há necessidade de fazer pagamentos ao exterior para que haja uma proteção patentária, por exemplo, num país estrangeiro. E, normalmente, que esses núcleos públicos, enfim, fazem é ter por meio de licitação, um contrato com algum escritório que possa fazer essa intermediação. Acho que o ideal seria seguir por esse caminho que já é feito, porque, de fato, fazer diretamente é muito complicado para os pequenos. Que núcleos de universidades brasileiras, núcleos grandes, nós já fomos procurados, eu acho que foi pela USP, pelo NIT da USP, para fazer essa conta corrente junto à OMP, mas existe uma certa burocracia para fazer essa conta corrente junto à OMP, né? Não é tão simples assim. E do ponto de vista das instituições públicas, acaba ficando complicado, sobretudo na prestação de contas, tá? Então, é difícil. Essa questão do pagamento é uma questão que está sendo enfrentada já há muito tempo. E essa conta corrente, a OMP, enfim, então não sei se alguém aqui da OMP vai querer comentar, mas eles normalmente exigem uma regularidade de uso. Sim. Então, se não é alguém que tenha volume, até mesmo os escritórios, são poucos os escritórios que têm, porque exige essa regularidade, e o controle disso, até um controle bem ele é simples, ao mesmo tempo, para nossos padrões brasileiros, ele é inusual, porque depende de senha, enfim. É alguma coisa bem mais fluida, a gente lá no escritório tem que ter um controle bem específico. Não, e sobretudo do ponto de vista da prestação de contas, quando você tem uma universidade que tem vários ativos e que ela tem que
designar dinheiro para todos eles ou para alguns deles e é preciso prestar contas, acaba ficando difícil. Tem o câmbio, tem uma série de questões que, né, do ponto de vista da prestação de contas, acaba ficando complicado. Com certeza, e ainda há uma incerteza, inclusive, do ponto de vista da Receita Federal, sobre nessa transação incidem tributos. Exatamente. Enfim, então, são muitas dúvidas, e a gente sempre conta com ele É uma para questão ajudar. que a gente ainda leva em todas as nossas discussões, quando a gente abre os fóruns, uma das questões do Brasil ainda é a questão de pagamento, porque a gente também recebe os pagamentos vindos da OMP, né? E a gente também tem que prestar contas disso, e note que esses pagamentos variam com o câmbio, então existe uma certa dificuldade para a gente conseguir conciliar os pagamentos efetuados via Secretaria Internacional também, né? Essa é uma outra coisa. E a outra coisa é o custo operacional que tem nos gerado essa questão da segunda taxa, né? Da questão do second fee. Também tem nos gerado um custo operacional muito grande operar com duas taxas. Enfim. Professora, tem mais uma dúvida aqui da Maeli. Ela perguntou como fica a questão do valor do NFT com a possibilidade da obtenção de mais de uma chave para a mesma imagem. Na verdade, o que vale, veja bem, a imagem é um registro concreto, visual, de que você possui um NFT. Aquele NFT é um NFT único, ninguém mais possui aquele NFT. Veja que nós subvertemos totalmente a lógica das coisas quando a gente fala isso, porque na economia do concreto, o natural era, tem o produto, quero vender esse produto, tem uma marca, construo um branding, e aí vendo esse produto com esse branding, com essa aura toda. Agora eu estou dizendo para vocês que a construção do intangível é ainda anterior ao produto. Eu estou dizendo para vocês que a Mona Lisa sorriu primeiro para o Da Vinci e depois ele só registrou. Qual seria o valor do sorriso dela para ele se ele não tivesse feito o registro? Como ele venderia esse valor sem o registro? Então, o macaco é um registro. É um registro de que existe uma quantidade de informação contida naquele NFT. E ele tem que ser único. Outros, mais de um NFT, vão gerar mais de um macacos diferentes. Por isso que existe uma série de macacos, não são o mesmo macaco. Porque senão você não vai ter essa atribuição única de valor. Legal pensar nisso, né? Que a gente está subvertendo a ordem das coisas. A gente está partindo agora, olha que fluidez, né? A gente lá, quando no caso da Amazon, a gente tentou partir do concreto para saber o valor do intangível. Agora a gente estava partindo do intangível e tentando determinar ele um valor concreto. Então, obviamente, tem direito de autor envolvido? Tem direito de autor envolvido, mas não é só isso. Tem o passaporte para um clube de ricos e famosos? Deve ter, porque você precisa atrair as pessoas para comprarem os NFTs. Mas num futuro tão distante, quando as criptografias pseudo-aleatórias forem quebradas, a tendência é que esses NFTs valham muito mais. Porque eles podem ser usados com outros propósitos. Veja, um NFT, ele não é só um item que pode ser usado com a finalidade comercial, com a finalidade de obra de arte, ele pode ser usado com a finalidade de segurança de rede, ele pode ser usado com finalidades as mais diversas. Pode falar. Helena, Rafael, de novo, eu acho que essa segunda parte da economia digital foi realmente sensacional também, e principalmente pela característica de ser, vou usar a expressão em inglês, o mind-blowing, né? Aquilo que coloca que estoura a nossa mente com todas essas novidades. E aí eu vou confessar que eu fiquei com uma curiosidade. O INPI, ele analisa isso já de forma institucional, se pensa isso internamente, todas as consequências, ou é algo que, como para todos nós, começa a surgir na conversa informal do café? Não, isso começa a surgir agora no mundo inteiro, na verdade. Inclusive na OMP já. As discussões começam a surgir agora. Ninguém sabe ainda o que fazer com isso. A grande verdade é essa. E se você ler os artigos
pelo mundo afora, você vai ver que a grande maioria deles pauta, por exemplo, as marcas no metaverso como sendo um assunto apenas de promoção de marcas que vão ser utilizadas no mundo real, no mundo do concreto, onde existe um produto a ser comercializado, um serviço, enfim, né? Onde é para construir o branding. Mas quando eu falo que o branding vai ser exclusivamente construído e usado dentro daquele universo digital, as coisas ficam diferentes, né? E é exatamente isso. Ninguém sabe o que fazer com isso. Ninguém nunca pensou sobre isso. Isso está acontecendo agora. Isso é novo para todo mundo. É novo para todos nós. Olá, tudo bem, Helena? Professora Sim. Cone aqui. Eu sei, eu já tenho meu avatar, eu tenho roupa já virtual, chapéuzinho, tudo. Depois eu mostro para vocês, eu tenho tudo já. Eu vou entrar no mundo. Aliás, eu entrei num site, né, no metaverso de relacionamento coreano, né, que eles estão, né, num outro patamar, é muito legal. Eles Muito legal. Eu sou vivem mesmo casada, mas dentro. foi um experimento científico. Puramente acadêmico, experimento científico, um Tinder coreano. Helena, eu queria agradecer muito a sua participação. Eu tive que sair um pouquinho da sala, mas eu sei que foi animado aqui, muitas perguntas, muitos debates, e a gente já vai encerrando, porque agora vamos, à tarde, ter uma dinâmica avaliativa, eles vão escutar as dores de 3 empreendedores aí, 3 empresas, e começar a pôr em prática essas aulas de vocês, tá bom? Tá Então, eu ótimo. agradeço muito, muito, muito mesmo. Espero a gente se encontrar fisicamente em breve aqui no Rio ou aí em São Paulo, tá? Tá ok, muito obrigada. Eu é que agradeço. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!